Em meio ao estrondo ensurdecedor de bombas caindo como chuva impiedosa, ele se agachou no trincheira lamacenta, o coração batendo como um tambor de guerra. O ar cheirava a terra úmida, misturada com o metálico do sangue, e cada explosão iluminava rostos aterrorizados de companheiros que poderiam não ver o amanhecer. Mas o que o aterrorizava mais não eram as balas inimigas, e sim o silêncio que viria depois, carregado de fantasmas que o perseguiriam por anos. Essa é a história de Victor, um soldado comum que voltou da guerra não como herói condecorado, mas como um homem quebrado, lutando para reconstruir os pedaços de uma alma despedaçada. E se eu te disser que, contra todas as probabilidades, ele encontrou uma luz no fim desse túnel escuro? Uma jornada que transforma o inferno em esperança, provando que a verdadeira batalha começa quando as armas se calam. Dot Victor nasceu em uma pequena cidade do interior, onde os dias eram marcados pelo canto dos pássaros e o riso das crianças brincando nas ruas de terra. Filho de um fazendeiro e uma professora, ele cresceu sonhando com aventuras além das montanhas que circundavam seu mundo. Quando a guerra eclodiu, como tantos jovens, ele se alistou impulsionado por um senso de dever e patriotismo, imaginando que voltaria coberto de glória. Mas a realidade o acertou como um soco no estômago. Enviado para o fronte em uma selva densa e hostil, ele testemunhou horrores que nenhum treinamento poderia preparar. Amigos dilacerados por minas terrestres, vilarejos em chamas e noites intermináveis de vigília, onde o menor ruído podia significar a morte. Uma noite em particular selou seu destino. Seu pelotão foi emboscado durante uma patrulha noturna. O inimigo surgiu das sombras como espectros, e no caos que se seguiu, Victor viu seu melhor amigo, Marco, ser atingido mortalmente. Ele tentou arrastá-lo para a segurança, mas as balas zumbiam ao seu redor como abelhas furiosas. Marco morreu em seus braços, sussurrando palavras de despedida que ecoariam para sempre em sua mente. Cuide da minha família, prometo que volto como anjo da guarda. Victor sobreviveu, mas uma parte dele morreu ali, enterrada na lama daquela selva. Quando a guerra terminou, Victor voltou para casa como um estranho em sua própria terra. As ruas familiares agora pareciam labirintos de memórias dolorosas. Ele acordava suando frio no meio da noite, revivendo os tiroteios em sonhos vívidos que o deixavam exausto ao amanhecer. O barulho de um carro acelerando o fazia se jogar no chão, convencido de que era uma explosão. Ele se isolou, evitando festas e reuniões familiares onde as perguntas bem intencionadas sobre sua experiência heróica o faziam se sentir como um impostor. Sua noiva, Clara, que o esperara fielmente, via o homem que amava se afundar em um poço de raiva e silêncio. "Você não é mais o mesmo", ela disse uma vez com lágrimas nos olhos. E ele sabia que era verdade, Dot. Os médicos diagnosticaram um transtorno de estresse pós-traumático, uma ferida invisível que sangrava sem parar. Victor experimentou remédios que embotavam sua mente, terapias que pareciam conversas vazias. Ele se sentia como um prisioneiro de guerra em seu próprio corpo, acorrentado a memórias que o torturavam. Mas o que o mantinha vivo era uma promessa. Aqui fizera a Marco. Ele localizou a família do amigo, uma viúva e 2 filhos pequenos, e começou a visitá-los anonimamente, deixando cestas de comida na porta. Era um gesto de redenção, mas insuficiente para curar suas próprias cicatrizes. O ponto de virada veio de forma inesperada, como uma brisa fresca em um dia sufocante. Durante uma caminhada solitária pela floresta próxima à sua cidade, Victor encontrou um grupo de veteranos reunidos em um círculo improvisado. Eles se chamavam Círculo dos Sobreviventes,
um coletivo informal de ex-soldados que se reuniam para compartilhar histórias, sem julgamentos ou expectativas. Liderado por um homem chamado Elias, que perdera uma perna na mesma guerra, o grupo usava técnicas simples, mas poderosas, narrativas compartilhadas, exercícios de respiração e até arte-terapia, desenhando os demônios internos para depois queimá-los em uma fogueira simbólica. No início, Victor resistiu. Sentar e falar sobre o inferno vivido parecia uma fraqueza imperdoável. Mas Elias, com sua voz rouca e olhos que carregavam o peso de batalhas semelhantes, o convenceu com uma frase: "A guerra nos quebrou, mas nós podemos nos reconstruir, peça por peça." Curioso apesar de si mesmo, Victor ficou para ouvir. Ouviu relatos de noites insones, de relacionamentos destruídos, de empregos perdidos para acessos de pânico. E pela primeira vez ele se sentiu visto, não como um fracasso, mas como um guerreiro em uma nova frente. Aos poucos, ele começou a participar. Contou sobre Marco, sobre o peso da promessa não cumprida. As palavras saíram como um rio represado, aliviando a pressão que o sufocava. O grupo o ensinou técnicas de mindfulness, inspiradas em práticas antigas, adaptadas para veteranos. Focar na respiração para ancorar o presente, visualizar memórias traumáticas como nuvens passageiras no céu da mente. Victor aprendeu a identificar gatilhos, o som de fogos de artifício, o cheiro de chuva, e a desarmá-los com rotinas calmantes, como caminhadas na natureza ou escrever cartas não enviadas aos fantasmas do passado DOT. Mas a superação não. Foi linear, veio em ondas, com recaídas que testavam sua resiliência. Uma vez, durante uma comemoração nacional com fogos, ele teve um episódio grave, revivendo a emboscada. Clara o encontrou encolhido no quarto, tremendo. Em vez de fugir, ela ficou aplicando o que aprendera no grupo de apoio para famílias de veteranos que começara a frequentar. Juntos, eles transformaram a casa em um santuário. Paredes com fotos de momentos felizes, um jardim onde Victor plantava flores como símbolo de renascimento DOT. Inspirado pelo progresso, Victor decidiu ir além. Ele se voluntariou para ajudar outros, veteranos, organizando caminhadas terapêuticas na floresta onde tudo começara. Compartilhava sua história em palestras locais, transformando dor em lição. O trauma não define você, é apenas um capítulo, ele dizia, ecoando as palavras de Elias. E cumprindo a promessa a Marco, ele adotou informalmente os filhos do amigo, ensinando-os a pescar e contar estrelas, preenchendo o vazio deixado pela ausência paterna. Anos se passaram e Victor emergiu das sombras como uma fênix. Ele reconquistou Clara, casando-se em uma cerimônia simples, rodeada por amigos do círculo. Seu corpo ainda carregava cicatrizes visíveis, uma ferida na perna que doía em dias frios, mas sua mente encontrara paz. Não uma ausência de dor, mas uma convivência harmoniosa com ela. Ele escreveu um livro de memórias, não para glorificar a guerra, mas para iluminar o caminho da recuperação, ajudando milhares que sofriam em silêncio. Hoje, Victor caminha pela mesma floresta, ouvindo o canto dos pássaros com gratidão. A guerra o moldou, mas não o destruiu. Sua jornada prova que, mesmo nas profundezas do trauma, há sementes de superação esperando para brotar. E se você, leitor, carrega suas próprias batalhas invisíveis, saiba que a luz está ao alcance, basta dar o primeiro passo.